Boa noite, shalom, shalom a todos. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Jesus, que alegria estar com vocês em mais essa terça-feira. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? Sejam bem-vindos. Lastenha, estilo uniforme, Suspirando com Gabi, Edson, Manu, Aristeia, Roniana, Tiago, Suelen, Shalom. Confesso para vocês que antes da gente começar aqui, sempre dá aquele friozinho na barriga, é normal, acho que todo pregador passa por isso. Por mais que a gente prepare um esboço, a gente não tem 100% de confiança porque nós somos seres humanos, né? Mas a minha confiança está no Senhor, porque não vai ser eu que vou falar, vai ser Ele, né? Então é a palavra, é aquilo que o Senhor quer falar com vocês, não vai ser o que eu quero falar. É uma palavra de muita profundidade. Hoje nós iremos falar dos estágios da vida espiritual e da nossa realidade celestial, quem nós somos nas regiões celestiais. Glória a Deus! Glória a Deus, Heloísa. Não, filha. Essa semana a escola de libertação é na quinta, tá? Fica ligadinha lá no grupo. Glória a Jesus, minhas obreiras valorosas. Yasmin, Roniana, Luana, disparem aí os links, amém, filhas? Vê se alguém já colocou lá no Telegram. Amanda, Suiane. E aí, hoje pela tarde, né, eu estava terminando aqui o esboço da pregação e o Senhor me tomou, eu chorei, coisa mais linda essa palavra que o Senhor vai liberar para as nossas vidas. Amém? E eu te peço, em nome de Jesus, compartilhe essa live, amém? Comenta, reage aqui, manda o coraçãozinho, foguinho, porque assim o Instagram entende que o conteúdo é relevante e manda para as mais pessoas, tá? Eu voltei de uma conferência, então eu recebi demais do vinho novo, então eu tô cheia para despejar na vida de vocês tudo que eu recebi nesses 3 dias gloriosos, amém? Então, hoje é uma palavra mais profunda, a qual o Senhor liberou para eu estar compartilhando com vocês, e muitas pessoas vão sair daqui transformadas, né? Eu sei que toda pregação, toda palavra, não é todo mundo que extrai 100%, né? Então o diabo ele vai roubando as medidas da pessoa, aquilo que ela recebeu. Então se você ficar ligadinho aqui até o final, essa live ela vai ser um divisor de águas na tua vida, porque hoje é dia de você detectar e extrair, resgatar a tua imagem celestial que já existe, mas ela precisa estar alinhada com o teu eu atual. Amém? Shalom, pastora Lorena, minha amada, seja bem-vinda. Foi tremendo o que Deus fez naquele lugar, tá? Foi muito tremendo. Eu nunca participei de uma conferência como essa, e eu gosto de estar com o apóstolo Robson porque as conferências dele são para poucas pessoas. Poucas pessoas que eu digo, gente, eu acredito que lá tinha uma faixa de 300 a 400 pessoas. Eu creio que não passou disso, tá? Porque aí, gente, quando tem uma conferência, vai, com 2, 3, 4 mil pessoas, aí não tem como, gente, a pessoa ministrar em você. Então, eu gosto dessas conferências que são menos pessoas, que a gente tem oportunidade de sermos ministrados diretamente pelos profetas, tá? E eu quero falar algo pra você. Isso não é idolatria, porque, tá idolatrando o profeta. Não é. Você quer estar perto dos profetas, isso é normal. Você quer estar perto das pessoas, você quer ser ministrado pelos profetas, né? Deus deixou aqui pra gente os apóstolos, os generais, para que eles venham abrir os caminhos pra gente, né? Então tem acessos que eles têm que a gente não tem. Então a gente precisa estar nesses lugares, ok? É imprescindível você se conectar com um apóstolo verdadeiro, com um profeta verdadeiro, porque eles têm decretos ali, o Senhor libera coisas ali. Teve um momento, gente, que abriu um portal lá na conferência, aí o apóstolo falou assim, gente, agora o Senhor tá derramando, né, tá mostrando a dimensão do amor dele. E ali, gente, eu não sei explicar para vocês o que eu senti, foi surreal. Eu senti o amor do Senhor naquele momento e o Senhor falou comigo de uma forma muito clara. Então, esses lugares é importante que a gente participe. Amém? Shalom, Tamires, Yasmin, Rita, minha querida, sejam bem-vindos. Amém?
Eu estou em êxtase até agora. É estar perto dos profetas é como sentar na frente na aula da escola, exatamente, né? Então a gente precisa estar nesses lugares e eu confesso que eu voltei assim muito, muito, muito quebrantada, né? Muito. Tá travando aí? Tá travando? Eu acho que é para algumas pessoas, eu acho que para outras tá normal. Tá travando, Roniana? A paz, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Aumenta a sua expectativa, hein? Glória a Deus. Não, para a pastora Kátia não tá travando, então é para algumas pessoas, tá? Aqui tá ok, não travou, tá bom, tá normal. Então tá, pessoal, para você que tá travando, provavelmente é a sua internet, né? O seu roteador, ou é batalha espiritual, é guerra. Amém? Glória a Jesus. Vocês sabem que quando a pastora tá aqui é uma guerra espiritual para eu ministrar na vida de vocês. E eu preciso liberar algo muito precioso na sua vida nessa noite. Eu preciso liberar isso, porque desde hoje à tarde eu estava com essa mensagem, ela ainda está queimando no meu coração. Eu preciso liberar isso para vocês, amém? O Senhor vai despejar em alta porção em nossas vidas nessa noite, se você crê e ter fé. Amém? Compartilhe essa live em nome de Jesus com no mínimo 30 pessoas, amém? 30 pessoas agora, em nome de Jesus. Vamos orar para começar? Glória a Jesus. Meu Deus querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Papaizinho querido, oh meu papai, eu preciso de ti nesse momento, papaizinho. Oh Senhor, eu me coloco agora, me posiciono, Senhor, como uma criancinha, Senhor. Que vocês fiquem como crianças nesse momento. Fala assim para o papaizinho dar o alimento que a gente precisa. Papai, nós precisamos, Senhor, do teu alimento, Pai. Oh, Senhor, porque de mim, Senhor, eu não tenho absolutamente nada, Senhor, para oferecer, Pai. Oh, Senhor, tudo, Pai, é para honra e glória do teu santo nome, Pai. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não estiver aqui, se o Senhor não caminhar comigo, Senhor, eu não tenho nada, Senhor, absolutamente nada, Pai. Oh, Senhor, é apenas um saco vazio, Senhor. Oh, papai, mas eu preciso de ti, Senhor, para ministrar, Senhor. Porque esse rebanho, Senhor, esses filhos espirituais, Senhor, que o Senhor me confiaste, Pai, eles precisam de um alimento sólido, Pai. Oh, Senhor, porque nós estamos sedentos e famintos pela tua presença. Pai, nós não nos contentamos mais, Senhor, apenas com aquele leite, Senhor, aquela água rala, Senhor. Oh, papai, nós queremos fluir, Senhor, nos rios do teu Espírito, Pai. Oh, rebaço, recantarabaço. Oh, rebaço, recantarás, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos as tuas águas, Senhor. Nós queremos, Deus, a tua profundidade, Senhor. Oh, papai, nos tira desse raso, Pai. Oh, Senhor, porque o raso, Senhor, não nos sustenta mais, Senhor. Nós queremos, Senhor, a profundidade, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz audível, Senhor. Pai, nós estamos hoje como Moisés, Senhor, querendo ver, Pai, a tua glória, Senhor. Nos prepara, Senhor. Nos deixa aptos, Pai, para que possamos ver a tua glória, Senhor. Porque nada, Pai, nada importa, Senhor, se a gente não tiver, Senhor, a tua glória, a tua presença, Senhor, se a gente não puder desfrutar, Senhor, de um fragmento que seja, Senhor, apenas uma fagulha, nós te pedimos, Senhor, da tua presença, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que a nossa carne não suporta a tua glória, Senhor. Pai, nós podemos ser até consumidos e mortos, Senhor, com o peso da tua glória, Senhor. Então, nesse momento, Pai, nos dê, Senhor, o que a gente pode suportar, Senhor. Oh, meu Deus querido, Deus amado, nós precisamos, Senhor. Nós necessitamos de ti nessa noite, Pai.
Em nome de Jesus, nós paralisamos agora, Pai, toda a obra das trevas, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti, Senhor. Todo intento do maligno, Pai, contra esta live, Pai. Nós cancelamos e paralisamos agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Manda, Senhor Deus, os Teus arcanjos de guerra, Pai, sobre esta live, Senhor, sobre a minha casa, Pai. Me cobre com Teu sangue, Pai. Oh, meu Deus querido, Deus amado, manda os Teus arcanjos de guerra na casa de cada pessoa que está assistindo ao vivo e vai assistir a gravação depois. Senhor, eu repreendo, Pai, todo espírito de distração, Senhor, em nome de Jesus, porque é muito grandioso o que o Senhor vai liberar pra gente nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que não haja, Pai, nenhum impedimento. Espírito Santo, Tu tem liberdade aqui, Pai. Senhor, há uma palavra liberada, Senhor, há uma palavra pronta, um esboço, Senhor, pré-determinado, mas Tu tens, Senhor Deus, liberdade para mudar toda a rota, todo o plano, toda a palavra e falar, Senhor, aquilo que Tu bem queres, Senhor. Nesse momento eu me coloco na posição de vaso, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Derrama sobre a minha vida a unção de mestre, Senhor, que ela venha ser ativada nesse momento para que eu consiga, Senhor, suportar o peso da Tua palavra para ministrar na vida dos Teus filhinhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. O Senhor ama muito vocês. Não duvide nunca do amor que o Senhor tem pela tua vida. O Senhor manda te dizer que não existe nada que te separa do amor dele. Nada do que você tenha feito é capaz de separar você do amor de Deus. Senhor, eu destrono agora todo espírito de orfandade, Pai. Oh, Senhor, que essas pessoas possam sentir o que eu estou sentindo, Pai. Senhor, permita, Pai, que elas sintam, Pai, esse fragmento do Teu amor, Senhor, porque o Teu amor é uma imensidão, Senhor, que a gente não pode suportar, Pai. É um amor tão grande, Senhor, tão grande, que essas pessoas possam sentir o Teu amor, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, o Senhor, Ele te ama, viu? O Senhor nos ama. Vamos lá, o texto é Ezequiel. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, amém? É capítulo 47. Glória a Jesus. Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1. Amém? Que diz assim, ó. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que dava pelos tornozelos. Amém? Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, e essa água já dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Quem já pegou aí, hein? Teve gente que já pegou aqui esse mistério. Ezequiel 47, do 1 ao 5. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido e eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Quem já pegou essa revelação? Um rio pelo qual não se podia passar andando. Quando você anda, você ainda tem o controle do seu corpo. Quando não dá mais pé, não tem mais como. Você vai ser guiado ali, ó, pela correnteza do rio do Senhor. Amém? E hoje nós vamos começar falando dos estágios da vida espiritual. E você vai descobrir em que estágio você está. E não é vergonha se você falar, olha, pastora, minha água, ela ainda está no meu tornozelo. Pastora, a água está no meu joelho. Pastora, a água está na minha cintura. Isso não é vergonha. Nós vivemos estágios.
E eu percebo que muitos estacionam na água rasa. As pessoas aceitam Jesus, batizam e ficam no leite. Quantos lugares que paralisam no leite, não sai do leite, não sai do raso. E o chamado de Deus é para a gente ir além. A gente deve avançar até que a gente seja totalmente imerso. E no rio de Ezequiel, cada nível representa uma nova dimensão de maturidade. Então tem dos tornozelos aos joelhos, à cintura, até que não haja chão, apenas água para você nadar. Amém? Então, enquanto você está com o pé no chão, você ainda tem o controle. Então, enquanto você está andando, quem está governando é você. Então, existe a esfera humana, onde você ainda se direciona, você ainda se encaminha para o lado do mar que você quer. Enquanto está dando o pé, você está caminhando, e aí é você que fica escolhendo, certo? Então, quando vem a profundidade, já não dá mais pé, você é conduzido para onde a maré vai te levar. Quem aqui quer ser levado por essa maré? Eu quero, gente, eu tô aqui doidinho para Deus me levar para a maré que Ele quiser. Para mim, nada mais importa. Eu cheguei nesse estágio, eu creio que vocês, muitos aqui chegaram. É a maré, as correntezas dos rios do Senhor que vai nos levar. E você já não tem mais o controle, assim é a nossa jornada espiritual. Quanto mais a gente mergulha no rio de Deus, mais somos transformados à sua semelhança. E eu quero ensinar para você hoje que existe uma versão perfeita de você na dimensão da glória. Uma imagem celestial que já está preparada em Cristo, mas muitos ainda não assumiram essa identidade. Cada mergulho profundo nesse rio é um passo em direção a essa realidade. Isso já existe. Você precisa extrair isso, entende? Então, quando a gente caminha em direção a essa realidade, a carne já não governa, já não tem tanto impedimento. Talvez hoje você está numa fase da tua vida que tem muito impedimento. E aí eu fico até limitada de te ajudar por causa dos impedimentos. Às vezes a pessoa chega em mim, mas eu não tenho. Eu libero uma palavra na vida da pessoa, mas ela precisa sair dos impedimentos. E muitos não estão preparados para sair do impedimento. Tem tanto impedimento na vida das pessoas, isso é muito forte. Então o Espírito revela quem realmente a gente é diante aqui do trono. Pastor Churdi, seja bem-vindo. Falaram que o Pastor Churdi está aqui. Glória a Jesus, seja bem-vindo. Então hoje você vai se conectar com essa realidade, pessoal. Quando a live travar, comenta aqui algumas pessoas se tá travando só para algumas, só para eu ficar por dentro se é para todo mundo que tá travando, tá? Aleluia, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós paralisamos toda a obra das trevas. As minhas obreiras agora fiquem orando em línguas, amém? Em nome de Jesus, fiquem na intercessão, tá, pessoal? As obreiras do ministério, os obreiros, fiquem na intercessão, tá bom? Existe uma pessoa infiltrada aqui, tá? Tem uma pessoa fazendo uma oração de bruxa aqui, tá? Uma pessoa infiltrada para cair a live, tá? Então fica orando aí em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Nós paralisamos, Senhor. Que esse espírito venha a ser julgado e sentenciado por ti, Senhor, porque tu és o Deus, tu és o justo juiz, Senhor, e a balança da justiça, Pai, está nas tuas mãos, Senhor. Pai, que tu venha sentenciar conforme o teu querer, a tua vara da justiça, Senhor. Essas pessoas que estão trazendo algum tipo de prejuízo sobre esta live, Senhor, envia, Pai, os teus arcanjos de guerra, Pai, paralisando toda a obra do reino das trevas sobre esta live. Senhor, nós amarramos todos os demônios, Pai, todo espírito humano incumbido, Senhor, de trazer algum tipo de feitiço, Senhor, algum tipo de bruxaria sobre este momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eles venham ser sentenciados agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o Espírito vai revelar quem realmente somos diante do trono de Deus. As obreiras fiquem orando, tá? Hoje você vai se conectar com essa realidade. Então essa live vai ser um divisor de águas na tua vida. Por isso que tá tendo esses impedimentos, tá? Então, nesse contexto, o profeta Ezequiel, ele é levado em uma visão, em um rio que sai do trono de Deus. Ele vê, nesse contexto, pessoal, um rio saindo do templo em Jerusalém. O templo, no Antigo Testamento, era o lugar da habitação da presença de Deus. Ou seja, tudo que saía dali era a manifestação da vida de Deus.
Onde o rio passa, tudo é restaurado. Então, em Ezequiel 47:9 diz assim, ó: todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passa terão vida. Ou seja, onde o rio de Deus passa, tem vida, tem transformação, tem libertação, tem assentamento para a tua vida. Amém? Então, quem bebe das águas do rio de Deus encontra restauração para todas as áreas da vida dela. Então, os níveis da água representam os estágios da tua vida espiritual. Entende? Então, a cada passo que Ezequiel dava, ele era chamado a ir mais fundo. A experiência espiritual, ela não é estática, tá? Ela é progressiva, ok? Então, qual que é o maior erro das pessoas? Elas ficam estáticas, elas paralisam. Sabe aquela igreja, pessoal? Toda semana que você vai a mesma palavra. É a mesma coisa, não muda. É a mesma palavra. Tudo bem, a gente precisa falar de salvação, precisa falar do batismo, de doutrina, amém. Mas o pastor, ele tá 10, 15 anos falando da mesma coisa. A pessoa não cresce. Cadê as manifestações? Cadê os milagres da Bíblia? Que não estão sendo manifestados nas igrejas de hoje. O que está acontecendo? Alguns pastores, eles estão prestando um desserviço para a igreja brasileira. Porque a pessoa vai na igreja, ela acha que aquele evangelho ralo, aquela água rala, aquele colostro fraco, a pessoa acha que o evangelho é aquilo. E aí, quando a pessoa... Por que Deus está levantando os profetas aqui na internet? Porque, gente, a igreja virou um sistema, virou um monopólio. Ah, não existe igreja na internet. Existe. Existe porque Deus, ele usa de diversos intermédios para chegar na casa das pessoas. E aí, o que está acontecendo? Pessoal, agora é o momento da palavra, tá? Depois a gente vai tirar dúvidas de vocês. Vamos para a palavra agora, espírito de temor. Senhor, em nome de Jesus, derrama um espírito de temor na vida dessas pessoas, Pai. Que elas possam discernir o peso dessa mensagem, Pai. Que o compartimento espiritual de cada pessoa, Senhor, venha ser expandido, Pai, para receber o nível dessa revelação. Em nome do Senhor Jesus. Então, o que está acontecendo? O Senhor está levantando as pessoas aqui na internet. Porque a igreja virou um sistema. E nós estamos aqui confrontando esse sistema. Ok? Então aqui não é para minha honra e nem para minha glória, tá? Isso daqui que tá acontecendo aqui é para honra e glória do Senhor Jesus. É o Senhor que derrama essas revelações, não sou eu, tá? Então aqui você vai encontrar um alimento sólido, tá? Aqui nós vamos te dar solidez na palavra. Então presta atenção no que o Senhor tá querendo derramar na tua vida nessa noite. Então o que acontece? Quanto mais você mergulha, mais você se aproxima da tua imagem celestial. Pastor, o que é a nossa imagem celestial? Aquilo que você já é em Cristo, mas precisa se manifestar aqui na terra, ok? Então assim, ó, na dimensão da glória, existe uma imagem, existe uma Pamela lá que é perfeita, ok? Então eu preciso extrair e trazer essa realidade para a esfera terrena. E eu vou explicar para vocês como que a gente traz isso para nossa realidade. Só que primeiro, eu vou falar para vocês dos estágios, ok? E você vai discernir em qual estágio você tá. Qual que é o primeiro estágio? Água nos tornozelos, ok? Então, no versículo 3 diz assim, ó: o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos, ok? Oh, Espírito Santo. Senhor, somente Tu, Pai, tem o poder, Senhor, de derramar essa revelação na vida dessas pessoas. Senhor, eu removo agora, Pai, toda idolatria na minha vida, Senhor, toda admiração, Senhor. Que toda essa admiração, Pai, que essas pessoas estão tendo, Pai, elas possam ser, Senhor, levadas ao Teu trono de glória, Pai, porque eu não sou nada, Senhor. É somente Tu quem faz, Senhor. Eu sou apenas, Senhor, um instrumento Teu aqui na terra. Em nome de Jesus. Então, no versículo 3 diz assim, ó: as águas davam pelos tornozelos. Então, quando a água tá no tornozelo, tá falando do quê? De caminhar. É os primeiros passinhos com Deus, ok? Aqui você precisa ter muita cautela. Não é necessário você ter pressa. Por quê? Porque nessa fase, você precisa se alimentar da forma adequada. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, pessoal. Escuta isso daqui. Sabe o bebezinho, quando ele nasce? E aí, de repente, aquela mãe relapsa, ou ela não tinha condições. Quando aquela criança chegou nos 6 meses, a mãe começou a ofertar alimento para aquela pessoa, para aquela criança.
Só que a mãe começou a dar muita besteira. Então a mãe não dava os nutrientes, ela não dava uma alimentação adequada. O que aconteceu com essa criança? Essa criança, quando ela chegou na fase adulta, ela se tornou um adulto doente. Então, isso não é verdade? Quando a tua mãe, né, você acaba, como que eu posso dizer? Você paga, muitas das vezes, você herda coisas que você não teve culpa, porque você não foi alimentado da forma correta. Então, é um adulto que vive com bronquite, pessoa que vive internada, uma pessoa que tem a saúde muito debilitada. Por quê? Porque na infância, escuta, isso aqui tem uma revelação aqui. Porque na infância, ela não foi alimentada da forma correta. Então, ele se tornou o quê? Um adulto doente, ok? Então, na primeira fase, ela não recebeu a alimentação correta. Toda pessoa que não é alimentada da forma adequada no começo, ela vai se tornar um adulto espiritual incompleto. Então, às vezes as pessoas chegam em mim, pastor, eu tô 10, 20, 30 anos na igreja e parece que eu tô nascendo de novo, que eu tô reaprendendo com a senhora. Por quê? Porque quando a pessoa batizou, aceitou Jesus, aí ela não teve o alimento adequado. E aí ela achou que aquele evangelho daquela igreja que ela estava era aquele evangelho xoxo, sem poder, sem transformação. O evangelho coach, né? O evangelho ali da panelinha, o evangelho ali do domingão, acabou o culto, não tem uma obra de justiça, não tem um poder naquela igreja, não tem falar em língua, não tem manifestação, não tem as manifestações do evangelho. Meu querido e minha querida, eu preciso que você entenda que Deus é poder. Para com esse evangelho nojento de pegar Deus e colocar numa caixinha. Onde que tá isso na Bíblia? Ah, Deus não faz isso, me prova. Eu postei recentemente a unção do riso e as pessoas se escandalizaram falando que eu tava com o diabo, mandaram no meu privado e saía diabo. Sabe por que essas pessoas falam isso? Por causa que elas vivem um evangelho raso, sem poder. E acredita que Deus, ele não derrama a unção da alegria na vida de uma pessoa. A palavra do Senhor vai nos dizer, gente, eu não lembro onde que tá a passagem, que os fariseus estavam pensando que eles estavam bêbados lá, os apóstolos. Eles estavam embriagados, fica bêbado. Não se escandalize, você fica bêbado do vinho novo de Deus. Quando você bebe desse vinho, você se embriaga e vem um prazer na sua vida, na sua carne. Gente, eu confesso pra você que quando eu tava lá, eu não queria voltar mais, eu não queria voltar pra realidade. Se eu pudesse, eu morava lá, eu ficava lá naquela dimensão, abri um portal de glória, a atmosfera estava palpável, eu ouvi o Senhor falar comigo. Então, as pessoas se limitam com esse evangelho fraquinho, sem poder nenhum. Deus é poder, Deus é criativo, ele faz coisa que você tem que entender que você é um ser humano, você é limitado, você é pequenininho. Quem é você para querer falar, se eu não vi, se isso não aconteceu comigo, Deus não faz? Quem é você na fila do pão para falar que Deus só vai fazer algo que você experimentou? Talvez, meu querido, você não experimentou isso, o irmão experimentou e você acha que porque você nunca viveu isso, que o irmão tá com o demônio. Gente, Deus é glória, Deus é poder, Deus ele se manifesta, é pó de ouro, é cheiro de pão na atmosfera, você sente o perfume, a mirra, você frita, você é eletrocutado com o poder de Deus. Então pega essa visão e para de limitar Deus achando que Deus ele se limita dentro da tua caixinha de religiosidade. Deus ele faz infinitamente mais. As pessoas se escandalizam quando vê que eu uso calça. As pessoas às vezes se escandalizam quando eu chego lá, eu tô de calça. Gente, para com isso. Em nome do Senhor Jesus. Isso daí, as pessoas elas estão cheias de doutrinas dentro da igreja, cheias de coisas, não pode isso, sendo conduzidos por um relógio do homem. Quando eu tava lá, gente, o culto acabou quase meia-noite. Não tem hora para acabar, é Deus, deixa Deus agir, deixa Deus operar, não tem hora não, meu querido. Para com esse negócio. Eu dou lugar na terra, se fosse para virar a noite, eu ficava lá e virava a madrugada. Se você for para a África, eu acredito que o pastor Shorty a gente vai fazer uma live junto, ele vai falar isso. Os irmãos lá dão um show nos brasileiros, gente. Lá eu fiquei sabendo que é culto, gente. É culto, é 6, é 8, é 10, é 12, é 24 horas. Ali o culto. Muitas das vezes é um chão de terra. Muitas das vezes não tem nem conforto. É no meio ali da terra. É lamentável, gente. O evangelho que a gente está vivendo aqui no Brasil é triste. Ok? É muito forte. Então,
Quando você tá com a água no tornozelo, você precisa ter muita prudência e equilíbrio de não querer acelerar a etapa, tá? Qual que é o maior erro da pessoa? A pessoa batizou, aceitou Jesus, aí já quer ser pastor, já quer ser levantado, já quer colocar um microfone na mão. Vai ser uma destruição isso para tua vida. Não faça isso. Se alimente da forma adequada. Porque se você não extrair o alimento adequado, você vai ser alguém incompleto. E você pode até ser um assassino de alma. Por quê? Porque você não tem maturidade, tá? Você não tem maturidade, ok? Vamos lá. Quem tá travando, pessoal, sai e volta de novo, tá? Vamos lá. Segundo estágio, água nos joelhos, tá? Que diz no versículo 4. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, né? Aí depois vai falar da cintura. Então aqui, a água no joelho, tá? Joelho fala do quê? Fala de oração, fala de submissão, fala de rendição. Pessoal que tá travando, faz uma oração de guerra, tá? Porque não é pra todo mundo. Isso aí é batalha espiritual pra você não ouvir essa palavra, tá? Então, a água no joelho vai representar o quê? O nível da presença. Água no joelho, vida de adoração, intimidade, reverência. Nessa fase, você fica empolgado, você fica apaixonado, ok? Então, nesse segundo estágio, é o nível o quê? O nível ali do poder, né? Você vai sentir ali o toque de Deus. É uma coisa assim tremenda, pessoal. Aleluia. Vamos lá. Aqui, pessoal, deixa eu só... Vai orando em línguas aí, gente. Vai orando em línguas. Ora em línguas, em nome de Jesus, tá? Fica orando em línguas aí, porque tem uma batalha aqui acontecendo. Vai orando em línguas. O rebaço, recantarabaço, rebaço, recantarabaço. O romanayaço, o rebaço, recantarabaço. O revaço, recantarabaço, recantarabaço, recantarabaço. Romanayaço, rebaço, recantarabaço, recantarabaço. Vai orando em línguas, tá? Que batalha espiritual, mas já caiu por terra. Então, vamos lá. Aqui, a água nos joelhos vai ser o quê? A tua rendição ao Senhor. A tua vida, você vai começar ali no estágio o quê? Da jejum, oração, leitura de Bíblia, as disciplinas espirituais. Você vai começando o quê? A desfrutar um pouco mais da presença ali. Vai ser um alinhamento. Você vai passar a crescer espiritualmente. Amém? Então, aqui vai representar um nível de presença de Deus, ok? Agora, no terceiro estágio, tá? Que são as águas na cintura. Me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. Aqui, gente, já é um pouquinho mais diferente. Por quê? Aqui você vai começar a desfrutar dos dons, você vai provar algumas coisas, você vai sentir o toque de Deus, tá? Mas ainda tem o quê? Ainda tem um controle humano, tá? Você desfruta dos dons, você pode ser batizado, falar em línguas, ok? Então, as águas, elas tocam os joelhos e ali você tá experimentando apenas o início daquilo que Deus é. Ok? É só o início. Deus é uma imensidão. Eu aprendi uma chave com o apóstolo Davi Rebolo, que ele falou algo que é tremendo, tá? Deus, ele é uma imensidão tão vasta que se você quisesse tentar conhecer Deus por completo, é como se você tivesse um conta-gotas e você quisesse retirar toda a água do oceano, gota por gota. Não tem como. Isso, o oceano é a imensidão de Deus. Nós somos só aquele conta-gotinha. É muita coisa que eu vejo, pessoal, que as pessoas elas só chegam até esse nível. Elas não evoluem. Elas chegam até esse nível de desfrutar dos dons. Elas não avançam, elas não vão para águas mais profundas. Amém? Então, aqui nesse segundo nível, nós experimentamos o início daquilo que Deus é. Ok? Então, nós provamos Deus, sentimos o poder do seu Espírito, mas ainda a gente está desfrutando de uma pequenina fração do que ele é muito pequenininho, ok? Sabe o pó de ouro, que às vezes vocês se maravilham? É muito pequenininho, perto da imensidão, da vastidão de Deus, ok? Deus, ele é infinito, ele é inesgotável. Então, isso é só uma gotinha pequenina
diante desse oceano de glória, entende? Isso é muito forte, pessoal. Então, você experimenta Deus, ok? É um nível de amor, mas não tem ali uma rendição completa, tá? Eu vou deixar aqui uma chave para vocês, tá? Existe uma dimensão do amor de Deus. E essa dimensão, ela não é acessada enquanto o amor que você recebe de Deus, ele não é praticado. Então, o que acontece? Por que muitas pessoas, elas paralisam nessa dimensão? Elas não avançam na dimensão do amor de Deus? Porque você recebe o amor de Deus, você manifesta os dons, você tem ali a presença de Deus, mesmo que em pequena porção. Mas você não manifesta o amor ao próximo, não tem serviço, não tem servidão. Então, essa fase, você começa a extrair muita coisa de Deus. Eu quero. Mas cadê o seu serviço em benefício do próximo? Entende? Então, a gente não consegue avançar de dimensão enquanto a gente só recebe amor, mas não tem amor, não compartilha esse amor, né? A gente não manifesta esse amor na vida do próximo. Você recebe o amor, mas você não manifesta na vida do seu próximo, entende? Então, a gente precisa entender que para caminhar de uma dimensão a outra, a gente precisa o quê? Manifestar o amor de Deus. Amém? O pó de ouro é maravilhoso, né? Mas isso é só uma pequenina fração, ok? Quando começamos a amar, servir, perdoar, reconciliar, o rio, ele nos puxa para dentro. A gente deixa de ser o receptor e a gente se torna o quê? Um canal do amor do próprio Deus. Entende? Então a gente tem ali mais amor pelas pessoas. Parece que a obra, o reino começa a ser manifesto, começa a fluir quando a gente se doa mais, né? Quando a gente faz mais pelo reino, faz mais pelo próximo. Isso é uma chave tremenda para você caminhar de uma dimensão a outra, ok? A palavra do Senhor vai nos dizer, ó, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Sem amor é impossível migrar para uma nova dimensão, ok? Vamos lá, lembra para mim, pessoal, a gente falou o quê? Segundo estágio, né? Água no joelho, certo? É isso mesmo? É isso? Vamos agora para o terceiro estágio, a gente vai falar o quê? Das águas na cintura, tá? Que é o terceiro estágio. Amém? Certinho, né? Tá. Então, vamos lá. O que a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo 4, ó? Diz assim, ó. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Meu Deus, é muito forte. Aqui a água já pesa. É necessário o quê? Uma firmeza espiritual. Aqui a vida espiritual ela aprofunda, mas não é só em dom, não é só em oração, mas em transformação interior. É importante, você tem que ter dom, você tem que ter oração, tem, mas não adianta se o teu interior não é transformado. Muitas pessoas elas erram, pois elas se apegam nisso. Eu oro, eu jejuo, mas não teve a transformação plena do teu caráter que precisa estar em Cristo. Entende? Então, nesse nível, a corrente já domina o centro do corpo. Você ainda fica de pé, mas não anda como quer mais. Concorda que quando você tá no mar e a água tá na cintura, já tem o quê? Já tem um peso aqui. Aquele peso vai te pressionar e vai começar o quê? A alinhar o teu passo. Quando você tá com a água na cintura, já tem uma dificuldade em se direcionar por conta própria. Porque conforme a maré vem, já tá na cintura. Tem até uma fala dos bombeiros, né? Água no umbigo, sinal de perigo? Não tem isso? Porque quando a água tá no umbigo, já é o mar ali que já pode te controlar. Você ainda tem aqui, você ainda tenta ali, você coloca o pé. Mas já tem uma força ali quando a água tá na cintura. Muitos estão nessa fase, entende? Então, aquilo vai o quê? Alinhar o teu passo. Quando você tá com a água na cintura, você até tenta correr. Mas tem um peso. Quem consegue correr com a água na cintura? Não tem como. Você tenta correr, você tenta pular uma etapa, não tem mais como. Até a tua corrida vai ser mais
lenta, porque o peso do teu chamado já começou a consumir todo o teu interior, já tem um peso do chamado de Deus na tua vida. Porque o que? Já tá na cintura. Muitas pessoas aqui já estão na fase da cintura. Entende? Então, o peso de entender que você está sendo conduzido a um caminho que já não é mais a tua vontade, meu querido. Aqui já não existe mais questionamento. Aqui já começa a derramar em você a plena e soberana vontade do Pai. Não é mais o que você quer. Acabou aquele negócio de você querer agir pelas suas vontades próprias. Agora é a vontade de Deus. Tem coisa que eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Eu sou obrigada a fazer. Depois eu vou contar pra você testemunho que Deus mandou entrar em contato com uma pessoa que tá me perseguindo. Então é uma coisa, gente, aí eu tive que ir lá e pedir perdão pra pessoa. Então é uma coisa tão terrível, porque aquilo começa a ferir o teu orgulho, a tua justiça própria. Aí você fala, não, Deus, quando o peso do chamado chega na vida de uma pessoa é terrível. Tudo vai ser um nó na tua cabeça. Você não vai nem. É uma coisa assim, gente, que você vai precisar. O anjo vai ter que descer e mostrar o rolo pra você. É uma coisa terrível quando a gente chega com a água na cintura. É muito terrível, ok? Então, nessa fase, você é até mais assertivo nas suas decisões. Já não tem tanta dúvida. Você tá tão cheio de Deus. Deus, ele tá tão impregnado em você que você não fica mais aquele crentinho que fica ali. Ai, será que eu faço isso ou eu faço aquilo? O governo, a vontade de Deus, ele já tá impregnado dentro do teu eu, que você já tem uma certeza dentro do teu coração do que é pra você fazer. Isso é muito forte. Deus, você já sente no espírito. É o momento, eu vou fazer. Você vai com os teus olhos da fé, você já adquiriu aquela realidade celestial. Você já vai, porque Deus vai comigo. Aí já não tem mais aquelas incertezas, aquelas inseguranças. Então aqui você já não caminha por conta própria. A corrente vai te pressionar e vai te forçar a depender de Deus. Aqui a água começa a te segurar. Então o espírito vai confrontar o teu eu, vai ter um confronto terrível. Então vai ter uma renúncia. Você vai começar a ter que renunciar o teu orgulho, o teu ego. Entende? Você vai ter que quebrar aquela justiça própria. Aquele hábito maligno que a gente tem de medir as pessoas. O santarrão, a santarrona. Eu tive uma fase assim também, gente, terrível. Que eu queria... tá errado. Não é assim. A gente precisa se adequar à régua de Deus. A gente precisa suportar o próximo. Gente, o Senhor tem me colocado numa dimensão de amar e suportar. A pessoa tá fazendo as coisas terríveis comigo, eu tenho que suportar as pessoas. Essa fase é triste. Então, a gente deve suportar, porque a palavra do Senhor diz... Em Romanos 15:1, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Não cobre do outro a revelação que ele ainda não teve. Suporte mais. Se fosse na minha vontade, eu já teria feito várias coisas aqui, gente. Eu já teria envergonhado várias pessoas, mas eu preciso suportar. Eu não posso envergonhar a pessoa. A vontade que dá mas a gente não pode. A palavra do Senhor vai nos dizer para a gente suportar. Então, às vezes, você tá numa dimensão do amor de Deus, você tá ali se derramando. Mas aí, quando chega a hora de você suportar, você não suporta. Você já tá com ira no coração. O diabo colocou uma contaminação no coração de muitos. Sabe quando você desmascara o diabo? É quando você vence isso. Vença esse orgulho. Pare de romantizar a igreja, ok? Falhas e defeitos todos vão ter. Então, Deus, ele vai desarmar essa soberba do teu coração. Então o Senhor teve que me desarmar. Teve um dia que eu tava orando, gente, eu precisava liberar, eu tinha que fazer uma apostila para liberar para os alunos. E eu precisava dos temas. E aí não vinha, gente. Não vinha. Eu falei, Senhor, eu preciso dos temas. Senhor, eu preciso dos temas da apostila. E não vinha. Eu falei assim, Senhor, o diabo tá me bloqueando, tá me bloqueando. Aí daqui a pouco o Senhor falou assim, você tá assim porque você precisa entrar em contato com a pessoa. Aí o Senhor foi e falou a pessoa que eu tinha que entrar em contato. Eu até contei esse testemunho pra vocês. E aí essa pessoa tava me perseguindo aqui na internet. E aí aquela pessoa começou tava me desmoralizando numa live, enfim, não vou entrar em detalhes. Aí eu tive que entrar em contato com aquela pessoa. Então, isso é fácil? Não é.
Então aqui a quebra desse orgulho, dessa maldição que o diabo coloca, é isso. Você acha que a quebra do orgulho é você amar o teu amiguinho, o teu obreiro, né? Você acha que é amar o irmãozinho da oração? Não, gente. Isso daqui é chumbo grosso. É você ter que ir lá e confrontar o diabo. É você ir lá e tirar os armamentos que tá na mão do diabo. É você tomar posse, entende? Da palavra de Deus e suportar o teu próximo. Depois que eu liberei, que eu entrei em contato com a pessoa, aí passou 10 minutos, veio uma chuva de revelação. Uma chuva de revelação, uma chuva de revelação. E ali eu consegui preparar o meu material. Então talvez hoje você pode estar bloqueado, você pode estar travado, porque você precisa falar com alguém. Você precisa ir até alguém. Você precisa quebrar esse orgulho. Você não é Deus. E aí o diabo começou a acertar minha mente. Não, você vai entrar em contato querendo colocar grandeza. Não, olha, essa pessoa aí não é ninguém. É um Zé Ninguém. É isso que o diabo coloca. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer, né, que aqueles que querem ser grandes, né, eles vão ser abatidos. Aqueles que se colocam como servo pequenininho, Senhor, eu não sou ninguém. Às vezes eu vou chegar nas pessoas, eu nem falo. Às vezes a pessoa chega em você, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Eu só falo se a pessoa me perguntar. Eu não sou ninguém. Eu sou pequenininho, eu sou um grãozinho perto do nosso Deus. Então a gente precisa entender esses princípios. Olhe para a igreja, pare de romantizar. Você vai ver falha, defeito, não para te escandalizar, mas que o amor de Deus venha a ser aperfeiçoado na prática. Não é fácil, tá na igreja. Você vai ter que amar a pessoa que te persegue. Você vai ter que amar as pessoas que estão fazendo panelinha e estão te excluindo. É terrível, gente. Não é fácil. Muitos não suportam. Muitos paralisam nessa fase. Quantas pessoas, gente? Ministério Peregrinos é um ministério online, né? Depois eu vou fazer um convite para vocês. Quem quiser estar debaixo da nossa cobertura, o Senhor me deu um comando, tá? Que eu posso abrir essa cobertura. Eu só não tinha aberto ainda porque Deus não tinha me autorizado. E aí as pessoas às vezes saem do grupo que não suportam uma bronca, não suportam uma disciplina, uma correção, não tem submissão. Existem pessoas que são líderes do ministério, a pessoa não tem submissão à liderança, não tem respeito pelo líder. Como que essa pessoa vai querer avançar em nível se ela não tem um pingo de humildade? Jesus, que era o Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos. Jesus, que era o Filho de Deus, ele podia chegar nas pessoas, eu tenho poder, mostrar o poder dele, consumir aquelas pessoas. Ele não fez isso. E por que muitas das vezes a gente tem uma arrogância e uma soberba? Você nunca vai subir de nível. Você nunca vai alcançar profundidade enquanto você não cumprir esses requisitos. Amém? Então, ali na igreja, o confronto vai acontecer. Já não é um mar de rosa. Você vai ter que parar de julgar as pessoas. A fase do santarrão, da santarrona vai ter que acabar. Não é fácil suportar as pessoas, mas você vai ter que suportar. Ok? Não é fácil, gente. Eu vivi um confronto terrível no começo do meu ministério, porque eu aprendi várias coisas e depois o Senhor falou que eu estava errada. E aí? E a quebra do meu orgulho de eu vir aqui ao vivo numa live pedir perdão para vocês? Lembra quando eu estava ensinando para vocês dos temperamentos, aí Deus falou que aquilo era ocultismo? Que nós somos imagem e semelhança de Cristo, que nós temos uma transformação, uma renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Quem lapida os nossos comportamentos é Jesus Cristo Nazareno. E ali eu tava falando, então, gente, a submissão a Deus é isso. Muitas pessoas, quando erram, elas não têm coragem de vir a público se desculpar, são pessoas covardes, entende? Então não seja covarde, não tenha orgulho. Trono do orgulho, Leviatã. Pessoas orgulhosas não têm humildade de vir aqui pedir perdão, se desculpar. Muitos já caíram. O Senhor está dizendo que muitas lideranças já caíram. Porque, não, eu sou pastor, eu sou famoso, eu não posso mostrar minha fraqueza. Todos nós temos uma identidade em Cristo. E é na nossa fraqueza que o poder dele vai se aperfeiçoar. Amém? Então isso é forte. É muita inveja, muito ciúme, é muita disputa na igreja, tá? Leviatã, Jezabel. Leviatã e Jezabel estão juntos, tá? Nas igrejas. Caminho de reconciliação. Nesse avanço que você vai ter no Senhor, a água tá na cintura. Não é mais por sensação.
é por obediência concreta. A maturidade chega, você não é mais aquele bebê que fica buscando por experiência, ok? A palavra começa a criar raiz, você já sabe quem você é em Deus. Você não precisa sentir, você não é mais um bebê espiritual que fica, ai Deus, me dá uma sensação. Senhor, me dá uma prova do teu amor. Você já sabe quem você é no Senhor. Amém? Aqui nós já estamos casados, tá? Serviço sem palco. O Rio ensina a servir em oculto. Você não faz questão de palco. Gente, eu vou falar uma realidade pra vocês, tá? Se eu pudesse escolher, eu ficaria no oculto. Vocês não imaginam, gente, a dor da exposição. Vocês não imaginam, talvez você tá querendo o meu lugar, talvez hoje você quer estar na minha posição, nossa, eu queria tanto, talvez hoje você tá vendo os frutos que esse ministério tem dado, mas vocês não sabem, gente, o quanto é difícil, o peso da responsabilidade de trazer a palavra, de carregar esse manto nos meus lombos, não é fácil não, gente. Vocês não imaginam as pedradas que a gente leva. Então, aqui, se eu pudesse escolher, porque o Senhor me chamou para isso. Se eu pudesse escolher, vocês podem ter certeza, gente, que eu tava quietinha no meu canto lá. Eu tava lá no meu trabalho, bem quietinha, tá? Eu tava lá de boa, não levava xingo, não levava afronta, não tinha bruxaria, gente fazendo macumba pra eu morrer. Não tinha nada disso, eu tava de boaça. Mas aí o Senhor me escolheu. E talvez você quer ser levantado a um pastor, você quer chegar a lugares altos, mas existem tantos protocolos que você vai precisar passar, tantas etapas, tantos degraus, que talvez hoje você não está pronto ainda para isso. As pedradas são muitas, gente. Se o próprio Jesus foi chamado de Beuzebu, quem somos nós, gente? Quem somos nós? A gente vai ser chamado de coisa bem pior. Amém? Então, nessa fase, você passa a ouvir antes de responder. Você passa o quê? A esperar o tempo de Deus. O eu interior começa a morrer e nasce um coração de filho. Acaba aquela ansiedade, você consegue descansar mais. Você para com aquilo. Gente, eu tô tão em paz. O Senhor falou que você vai para as nações. O Senhor falou que você vai se mudar. Tá legal, mas amém, vai ser no tempo de eu tô em paz, aonde eu tô. Eu falo sempre, gente, que eu não tô atrás de multidão, sabe? Eu não tenho mais aquela ansiedade. Eu lancei uma escola aqui, gente, uma escola de libertação. E aí eu não tô, as pessoas, nossa, e aí, pastora, tá indo bem, tá? Porque eu sei que são poucas as pessoas que vão caminhar comigo. Eu sei que é muito estreito esse caminho que a gente tá seguindo. Eu sei que quando eu abrir o Ministério Peregrinos, né, eu vou abrir agora para qualquer pessoa, né? Quem quiser entrar no ministério vai poder entrar. Vai ter as regras, claro, a gente vai passar os estatutos da igreja. Mas assim, eu sei que muitos vão sair e não vão aguentar, gente. Nós somos uma igreja que nós estamos alinhadas com o céu. Eu não falo isso para minha honra e para minha glória, mas eu sou uma embaixadora de Cristo. Eu sou uma embaixadora do reino de Deus. Eu vim estabelecer o reino. E para estabelecer o reino, principados e potestades vão se levantar. Isso é fato. Potestades vão se levantar, principados. Mas eu vou cumprir aquilo que Deus me designou. Ok? Você que tá com sono, se levanta, lave o seu rosto. Ok? Então vamos lá. Aqui nesse nível, você tem prontidão em pedir perdão, sem se justificar. Tem lá uma confusãozinha, você vai lá, pede perdão, acabou. Você não fica ali mais contendendo, ok? Você vai se reconciliar, alianças vão ser restauradas. Você vai começar a pedir mais perdão. Você vai lá atrás daquela pessoa que talvez você ali teve uma rusga no passado. Isso é muito forte. Esse estágio marca a transição do quero poder por quero a presença. No começo, eu só queria o poder. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Agora eu só quero a presença. Ainda que eu não tenha nenhuma manifestação. Eu vivi uma experiência tão linda lá na conferência com o Senhor. O Senhor me batizou com o amor dele. Eu senti um amor tão grande. Se eu pudesse, gente, eu não manifestava nada. Eu só ficava dentro do meu casulo, desfrutando do amor dele. Quem desfruta do amor de Deus não quer mais nenhum outro lugar. Eu não quero palco, eu não quero nada. Eu só quero esse lugar. Mas eu preciso cumprir o meu desígnio aqui na terra. Eu tenho um desígnio, o Senhor entregou um rebanho nas minhas mãos, eu preciso conduzir esse rebanho. A minha vontade era ficar bem quietinha ali com o Senhor, mas eu preciso cumprir. E nessa noite o Senhor está te chamando a cumprir o teu desígnio. No quarto estágio, águas para nadar, ok? Que diz assim, ó. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar.
porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não podia se passar andando. Isso é muito forte. Aqui é o nível final. É a glória de Deus. Já não tem mais chão. Não tem mais controle humano. Aqui você é totalmente levado pela correnteza de Deus. É o lugar da plena rendição, onde a vontade do homem já não governa, é só a do Senhor. Aonde você já não tem mais preocupações seculares. Nessa fase você já não está mais preocupado, Senhor, o que eu vou comer, o que eu vou beber, Senhor, o que eu vou fazer amanhã, Senhor. Você está totalmente entregue e rendido à correnteza do Senhor. Aqui não tem mais chão. É o lugar da plena rendição. E nesse estágio você vive a realidade celestial, a imagem perfeita, a sua imagem perfeita que já te espera no céu. E essa realidade começa a se manifestar em nós aqui na terra. O que é a glória? A glória está nesse estágio. Aquilo você vai começar a manifestar aquilo que já existe na dimensão da glória, entende isso? Só que antes da gente enxergar essa realidade, pode existir um roubo da nossa identidade. E é aqui que eu quero que você escute isso com muita atenção. Quando você nasce em um ambiente marcado por cultura, tradição, traumas, pecados geracionais. Satanás se aproveita disso e ele planta o quê? Distorções. Rejeição, opressão, vício, mentira. A pessoa ela vai crescendo cada vez mais parecida com a imagem do terreno. O oposto daquilo que Deus estabeleceu para ela. Tem pessoa, gente, que é terra pura, só pensa na terra. Você vai perguntar qual é o teu sonho? Aí a pessoa vai falar assim pra você, meu sonho é me formar numa faculdade, meu sonho é ter uma boa profissão, meu sonho é chegar no mais alto cargo. Vai pegando aqui, ó, que Deus tá falando com pessoas. O meu sonho é me formar, o meu sonho é ter uma casa própria. A pessoa ela é totalmente terrena. Ou o sonho da pessoa. O sonho dela está totalmente atrelado às coisas da terra. E a pessoa, ela vai se assemelhando mais e mais com isso. Então, qual que é o resultado disso? Homens e mulheres que vivem fora do propósito, que carregam as marcas do mundo, entende? Aquela pessoa, ela não tem a identidade do céu. Cada um de nós carrega um desígnio, um chamado, um propósito aqui na Terra. Porém, quando a gente não entende isso e a gente não se alinha com o que foi escrito por Deus, a gente corre um grande risco de viver fora da nossa missão. E é por isso que muitos acabam tendo as suas vidas interrompidas antes do tempo. Satanás encontra brechas, rouba destinos porque a pessoa nunca entra no lugar do propósito dela. Tem pessoas que nunca entraram, gente, tá? Não entrou no propósito, tá? No final da vida, o Senhor, por misericórdia, minha mãe, ela morreu salva, mas ela não viveu o propósito dela. Ela não viveu o propósito. Então, existem pessoas que elas podem viver uma vida toda aqui na Terra e elas nunca desfrutaram da plenitude, da missão que elas têm aqui na Terra. Elas nunca descobriram, Satanás não deixou. Ele travou aquilo, né? Ele bloqueou. Amém? Então, muitos acabam não desenvolvendo o seu desígnio, o seu propósito. Quando que isso acontece? Pessoas se envolvem em relacionamentos fora do plano de Deus. Pessoas assumem trabalhos ou projetos que não estavam nos desígnios do Senhor. A pessoa ela constrói uma vida segundo o livre-arbítrio dela, distante da vontade de Deus. Então, o resultado é uma vida fora da rota celestial. A pessoa ela vai ter um casamento fora do desígnio, uma carreira fora do chamado, uma existência que não está alinhada com o céu. Então, tudo que aquela pessoa vai viver, aí as pessoas vêm me perguntar, ai Senhor, mas Deus não já sabe o que a gente vai viver, por que Deus permite? Eu vou explicar isso para vocês. Eu quero fazer uma declaração para você. Ainda dá tempo de você alinhar a tua vida com o que está no céu. Nunca é tarde para você recomeçar. E essa noite é a noite que o Senhor está resgatando muitos que estão na rota das trevas. E o Senhor está trazendo para a rota do Espírito, para a rota do teu desígnio, para a rota daquilo que Deus tem para a tua vida. Então, você não precisa viver como um homem terreno. Deus te chamou para refletir a imagem celestial.
Então, pastora Pamela, eu casei errado. E agora? Eu escolhi um plano errado, o que que eu faço? Deus, ele sabe de todas as coisas, ele tem um plano perfeito para cada pessoa. A pessoa, ela pode se casar movida por carência, paixão, pressão, engano, não por direção do Espírito Santo. Só que isso não anula o que Deus tem para sua vida, mas cria o quê? Distorções. Alguma coisa vai ter distorção no meio do caminho. Por que que Deus permite? Porque Deus, ele respeita as nossas escolhas, nós não somos robôs. Ele vai te alertar, a palavra de Deus vai te dizer. Só que, se a pessoa insiste, ele permite. E depois Deus vai trabalhar dentro dessa situação que você está vivendo. Exemplo disso, Abraão com Agar. Era propósito de Deus Abraão ficar com Agar? Não era propósito, mas Deus trabalhou dentro desse propósito e Isaac veio depois. Então, eu quero que você entenda algo. Nós temos um livre-arbítrio, nós temos a opção de fazermos as nossas próprias escolhas. E Deus, ele, por misericórdia, ele vai trabalhar dentro da tua própria escolha. Tem uma pessoa na minha família que ela casou com um ímpio, ela já conhecia a palavra. Aí, o que vai acontecer? Ele era o que Deus tinha para a vida dela? Certamente não. Certamente não era. Só que Deus agora vai trabalhar dentro disso. Ok? Então é isso que acontece. Glória a Jesus. Vamos lá. Ô Simone, filha, em nome de Jesus, filha, a gente conversa no privado, tá bom, filhinha? Não tem necessidade de comentar isso aqui agora, tá bom, filha? A gente já conversa já, porque aí vai fugir da rota aqui da palavra, tá bom? Agora é o momento da palavra. Presta atenção na palavra, filha, tá? Que essa palavra é uma chave poderosa que o Senhor vai liberar na sua vida, amém? Todos vocês, pessoal, eu tô vendo aqui alguns comentários, tá? Gente, não é a hora de discernimento de sonhos, tá bom? Agora é a hora da palavra. Então vamos lá, Abraão com Agar nasceu Ismael. Não era o plano perfeito, mas Deus se revelou misericordioso e trouxe o quê? O Isaac no tempo certo. Então, a pessoa, ela pode encontrar o desígnio dela depois? Pode. O encontro com o desígnio pode acontecer mesmo após decisões erradas, tá? Então, o sangue de Jesus, ele vai redimir a tua história. Então, o que era erro, Deus pode transformar num testemunho, ok? Mas assim, não era isso, tá? Ai, às vezes a pessoa chega em mim, pastor, eu quero casar, eu acho que é da vontade de Deus, eu vou pegar essa prova e Deus tem um propósito na vida desse homem. Não. Você tá orando, você tá jejuando, você tá na presença de Deus. Você é mulher de monte, mulher de jejum. Deus vai colocar uma tranqueira na tua vida? Não vai. Você vai me desculpar, gente? Não, não. O que Deus tem pra tua vida é perfeito. O que Deus tem pra tua vida é aquilo que tu pede em oração. Para de aceitar as migalhas do diabo, tá? Não aceite as migalhas do diabo, ok? Então, isso não significa que a decisão errada passou a ser a vontade perfeita, mas que a graça de Deus permite que você reconstrua esse caminho, ok? Então, eu vou dar um exemplo. Eu casei no mundo, eu casei com o Rony no mundo, eu não tava na presença de Deus. Só que Deus talvez não era ele que era pra minha vida e eu não era pra vida dele. Só que dentro dessa minha escolha do Rony, Deus fez o quê? Deus trabalhou nas nossas vidas, entende? Nós fizemos as nossas escolhas próprias. Eu não orei pra casar com o pastor não orou pra casar comigo. Nós estávamos no mundo. Só que aí, Deus, ele não une pessoas, ele uniu, ele tinha um propósito naquilo. E aí, Deus trabalhou dentro da minha escolha, ok? Então, de repente, você tá pensando assim, ai, Deus, o que que eu faço? Eu vou pra direita, eu vou pra esquerda. Eu vou pra frente, eu vou pra trás. Deus, ele vai te abençoar. Ok? Você é abençoado. Só que tem coisas que Deus quer te dar, que os teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, que Ele tem preparado pra ti, e você faz uma escolha errada, e Deus vai ter que trabalhar dentro daquilo que você escolheu, ok? Então, só que assim, eu e o pastor Rony nos posicionamos no Senhor. Tem pessoas que não querem se posicionar. Então, o plano de Deus em nossas vidas, ela tá de acordo com o nosso posicionamento, ok? A verdadeira identidade. A identidade, ela não é definida por limitações, tá? Então, a tua identidade, ela não é definida pelos teus pecados, pelas tuas falhas, mas por quem você é diante de Deus, ok? Então, você tem um brilho do Espírito Santo. Esse brilho, ele é reconhecido até por anjos e demônios. Os demônios, pessoal, eles discernem, eles sentem o teu cheiro. Né? Certa vez eu tava conversando com o pastor Rony, é verdade. Tem pessoas que a gente chega, o pastor falou assim, nossa, eu cheguei perto de uma pessoa, a pessoa saiu de perto, eu achei que eu tava com mau hálito. Não é. É que a pessoa que tá com um demônio, ela não suporta o perfume, o cheiro, o óleo, a mirra, o perfume de Cristo.
que tá na tua vida. Entende? Então, pros demônios você fede, você é fedido pros demônios. Então, você tem um brilho, você tem um cheiro, que é fruto do quê? De oração, de jejum, de sacrifício, obediência. Então, esses sacrifícios, eles vão exalar um perfume no mundo espiritual, ok? Vamos lá. Como que a gente ativa essa nossa identidade celestial, ok? Efésios 2:6 declara que fomos ressuscitados em Cristo e assentados nos lugares celestiais. Antes de você nascer, já tinha um rolo de escrito. Você sabia disso? Jeremias, quero que você abra a sua Bíblia, tá? Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, ele já te conhecia. Antes que você saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Muito forte isso, né? Aqui tá dizendo, pessoal, que lá na dimensão da glória você já existia na dimensão de Deus. Ele já te conhecia, ele já tinha um propósito para tua vida. Antes de você fazer coisas boas ou ruins, o Senhor já tinha te escolhido. Então, existe uma de você e um de você lá. Só que lá você tá perfeito. Isso significa que a tua identidade, ela não começa na terra. Ela é celestial. Ela é ligada ao que Deus já estabeleceu no reino do Espírito. Isso é muito forte. A gente precisa alinhar o nosso eu terreno com essa identidade celestial. O que a gente vive aqui deve se alinhar com o que já foi decretado lá, entende? Então, essa perspectiva é de cima para baixo. O homem natural, ele só fica olhando o quê? Os problemas da terra. Eu só fico olhando aqui para a terra. O homem celestial, ele olha a partir do céu, como quem já está em Cristo, acima de principados e potestades. Isso vai mudar hoje a tua forma de enfrentar tuas guerras. Porque agora você não está batendo de frente com os demônios. Você está acima dos demônios. Você entende o peso dessa palavra? Você não briga com o demônio, porque você está acima dos demônios. Mas infelizmente muitos não adquiriram e não tomaram posse dessa realidade. E aí você vem falar pra mim, eu tô com depressão, eu tô triste, eu tô isso, eu tô aquilo. Sendo que tem uma identidade tua que tá acima disso. Você não briga com quem já foi derrotado. Não existe batalha, não existe guerra, é igual um time de futebol. No nosso jogo já tem um vencedor, gente. Então para com isso. Para com isso de brigar. Para de contender com o diabo, porque você que está em Cristo já venceu ele já é derrotado. O diabo, ele não tem mais nenhum poder sobre a tua vida. Tome posse dessa palavra nessa noite. Pare de agir como um coitado. Pare de agir com coitadismo, vitimismo. Existe uma mudança de perspectiva. Em vez de você reagir ao ataque, governe a partir da autoridade de Cristo que já está em você. A autoridade do Senhor já está sobre você. Muitas das vezes, quando você apanha do diabo, você está falando para Deus, Deus, você é um Deus fraco. Quando você passa fome, quando você está passando perrengue, me desculpa, o Senhor está mandando eu avisar isso para vocês. Você está dizendo, Deus, o Senhor é incompleto e insuficiente. Tome posse do que Deus é na tua vida. Tome posse do reino. Se você é filho de Deus, você é um príncipe, você é uma princesa. Pare de viver na escassez, nas migalhas do diabo. Se levanta, toma posse de quem você é, se olha no espelho e olha quem você é no Senhor. Você não é um coitadinho, você não é vítima, você não é excluído. Você é filho de um rei. Você entende que você é filho de um rei. Jesus, ele estabeleceu um reino. E nesse reino, por que você acha que tem ouro, que tem prata, que tem diamante? Você acha que Deus criou as riquezas para dar na mão dos filhos do capeta? Se Deus, ele fez o ouro, era para entregar nas tuas mãos. Mas a gente deixa as riquezas para o ímpio. Nós não aprendemos a governar.
Nós aceitamos o bolsa isso, o bolsa aquilo. Nós aceitamos um salário mínimo, sendo que Deus nos chamou para governar, para empregar, para ser empresário. Isso não está no meu esboço, mas Deus está mandando eu liberar essa palavra para você. Por que que você vive como um coitadinho se você é filho de Deus? A matemática do Senhor é diferente. A matemática, eu aprendi algo com meu apóstolo amado. E aquilo foi uma chave virada para minha vida. E é a mais pura realidade. A tua matemática é 2 mais 2 são 4. A matemática de Deus é 5 peixes e 5.000 pessoas alimentadas. Essa é a matemática de Deus. Foi mais de 5.000 pessoas que foram alimentadas. Essa é a matemática de Deus para tua vida. Para de olhar para tua conta. O que você tem na tua conta não te define. Você precisa ativar a tua identidade celestial, a pessoa perfeita que já existe nas dimensões da glória. Você precisa trazer isso para a tua realidade. Entende? Não deixe que o teu desígnio seja distorcido. O desígnio escrito por Deus antes mesmo do teu nascimento. O inferno vai tentar desviar. Você não imagina a luta que o diabo faz na vida de uma pessoa. Foram 2 peixes, isso mesmo. A luta do diabo, a luta do inferno para você não encontrar a tua identidade aqui na terra. Há uma luta do diabo, porque talvez você vai ser um libertador. Talvez Deus está te chamando para as nações. Deus está te chamando para intercessão. Deus está te chamando para o apostolado. Amém? Deus, ele está te chamando para algo infinitamente maior. Amém? Pessoal, só um instantinho. Só um instantinho. Glória a Jesus. Tiago, Rony, vocês que estão aqui em casa, atende aí o pastor Léo. O pastor Léo deve ter chegado na rodoviária. Amém? Até eu conseguir finalizar aqui. Então isso é muito forte, tá? Isso é muito forte. O diabo, ele vai tentar distorcer esse desígnio. Quando alguém aceita atalhos fora do propósito, está permitindo que o seu desígnio seja adulterado. Você está permitindo. Quando você está aceitando o atalho do diabo, você está permitindo que aquilo tenha uma alteração. Quando alguém aceita atalhos fora do propósito, está permitindo que o desígnio seja adulterado. Sabe por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Eu vou liberar uma coisa pra vocês aqui que é muito realidade. Escute isso aqui. Não tem essas pessoas, vou dar um exemplo pra vocês, tá? Eu não tô citando nomes, mas isso é uma realidade. Não tem essas pessoas que você começa a seguir, que você começa a ter uma admiração e aquela pessoa, ela era uma bênção. Aí passou um tempo, aquela pessoa começou a pregar um evangelho diferente, aquela pessoa perdeu o brilho do Espírito Santo, começou a ficar esquisito. Sabe por quê? Aquela pessoa permitiu que o diabo adulterasse o destino dela. Então, no começo, aquela pessoa era uma bênção. Depois, aquela pessoa caiu. Então, o diabo, ele tentou adulterar o meu desígnio. O diabo, ele tentou. Só que comigo, ele não conseguiu. Entende? Então, assim, não permita que o diabo altere o teu desígnio, o teu propósito, o teu chamado. Ok? No meio da rota, Satanás raptou o desígnio daquela pessoa. Vou dar um exemplo. Alguém foi chamado para santidade, para libertação. Aí troca isso por palco, por vaidade, por dinheiro. Perdeu a rota do céu. Já está se movendo ali pela unção humana, está se movendo ali pelo dinheiro, entende? Viver como homem celestial é orar, jejuar, viver em santidade, porque isso mantém o brilho e a assinatura espiritual diante do trono. Você precisa encarar suas guerras espirituais não como vítima, mas como alguém que tem posição no governo, uma posição de governo nos céus, porque você tem uma identidade lá. Pare de dar desculpas. Não deixe que o plano perfeito de Deus para a tua vida seja distorcido por atalho do diabo. Esses desvios não vai anular o propósito original, mas vai fazer você viver longe do que está escrito. Você vai gastar anos fora do propósito. Olha, por exemplo, gente, eu me posicionei com o Senhor em 2021. Então, assim, até 2021, eu vivi fora do meu propósito. Talvez era para eu ter vivido coisas com 18, com 19, com 20, com 21, que eu não vivei e nunca mais vou viver. Porque eu estava fora do propósito. Entende? Então, isso é muito forte.
A pergunta para vocês hoje é: até quando você vai ficar perdendo tempo? Forte. Até quando você vai perder tempo? Oração e jejum é o que vocês precisam. Oração e jejum são sacrifícios santos que produzem um cheiro espiritual diante do trono de Deus. Cada madrugada, cada monte, cada oração, cada renúncia, cada lágrima vai subir como um incenso, como um aroma suave às narinas do Senhor. Quanto mais você perseverar na oração, no jejum, na santidade, mais você vai se aproximar do seu eu celestial. Essas disciplinas, pessoal, elas vão formar um testemunho no mundo espiritual. Os demônios, eles reconhecem quem tem uma vida consistente de oração e palavra, porque tem uma marca espiritual sobre a vida dessa pessoa, tem um carimbo ali. Gente, o diabo, ele não aguenta, gente, ficar na vida de uma pessoa que ora, que jejua, que lê a Bíblia. Quando a pessoa chega pra mim, ai pastor, eu tô sendo atacada, é por... eu oro e jejuo, mentira. Uma pessoa que ela tá alinhada com o céu, o diabo não consegue mais espaço de trazer prejuízo. Pessoas vitimistas, não vai, gente. Não ora, não jejua. Se jejua, jejua mais. Se ora, precisa orar mais. Tá orando pouco, tá na carnalidade ainda, entende? Você precisa evoluir espiritualmente, ok? Então, esse homem celestial, ele vai se fortalecer quando o quê? Quando tem constância. Não vai ser ali momentos esporádicos, vai ter que ter uma rotina, uma estabilidade na presença de Deus, ok? Então, para você acessar essas águas profundas, você precisa ter um testemunho pessoal. Gente, eu acredito, tá, de fato, que o diabo tem que buscar o Léo Freitas. Tá bom. Tá bom. Existe uma realidade em nossas vidas que você precisa entender. O diabo, ele anda ao nosso derredor. Ele sabe que você é uma mulher de oração. Ele sabe que você jejua. Ele não vai conseguir, gente. É uma liçãozinha muito básica. Quanto mais... Gente, tem umas coisas que acontecem aqui que é muito forte. Quando eu tô aqui no manto, no mistério, gente, eu começo a gritar na presença de Deus, eu choro. Eu dou aquele gemido do Espírito Santo. Agora eu aprendi com o apóstolo o rugido do Espírito Santo. E eu faço aqui. O diabo não vai aguentar ficar perto de uma pessoa que tem essa constância na vida dela. É matemática, gente. Como 2 mais 2 são 4. Não tem como. O diabo, ele odeia adoração. O diabo jamais vai ficar perto de uma pessoa que tem um perfume de Cristo. O diabo jamais vai trazer algum prejuízo para uma pessoa que está fechada, alinhada com o céu. O Senhor hoje, Ele está nos chamando para a gente sair dessa superficialidade. Sai desse evangelho raso, superficial. As águas rasas, elas são confortáveis. Mas enquanto você está no raso, é você que controla. As águas profundas vai exigir uma renúncia. Renúncia do orgulho, da sua vontade própria. Só que é justamente quando você abre mão desse controle humano, o Espírito de Deus vai assumir o controle. Ele abala as nossas estruturas, mas ele vai nos reconstruir. Entende isso? Então, o nosso chamado é deixar o homem terreno e assumir a imagem celestial. A gente não vai mais viver pela carne, mas a gente vai viver aquilo que Deus determinou para a gente viver. Então, quem ama a Deus acima de tudo vai se entregar à correnteza desse rio. E quem se entrega para esse rio não vai voltar igual, gente, não tem como. Quando você adentra a profundidade, os rios do Senhor, você vai ser conduzido ao teu propósito. Então, se Deus está mandando você largar o seu emprego, larga, confia. Se Deus está mandando você fazer algo, vai lá e faz, é Deus. Sabe essa vontade que queima no teu coração? É Deus. Você tem uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de entrega. É claro que o Senhor vai começar a te incomodar, Ele vai falar para você o que é para você fazer. Só que viver na profundidade é aonde o mar vai te levar. Os rios do Senhor é que vai te levar. Você não sabe onde vai dar. Então aí que tá a chave, que tá a graça de tudo. Você tá ali no rio, você tá mergulhando. Ali a correnteza tá te levando, não dá mais pé. Não tem como você firmar mais seus pés. Eu não tenho mais nada, gente. Eu gosto de morar aqui na Praia Grande, mas daqui a pouco Deus vai me tirar daqui. Eu amo essa zona de conforto que eu tô perto de escola, perto de tudo, mas Deus quer me levar para outra cidade. Então eu já tirei os meus pés. Eu já tô ali na profundidade com o Senhor. E Deus tá chamando pessoas nessa noite
para adentrar essa fase. Adquira a sua identidade celestial, aquela imagem perfeita que está lá na dimensão da glória. Nós somos privilegiados de viver debaixo dessa glória, dessa nuvem. O Senhor, Ele é contigo, confia, manifesta a confiança, manifesta a fé, manifesta uma boa medida de fé. Você precisa de fé para tomar as decisões. Tem pessoas aqui que precisam tomar decisões. Você precisa de fé para isso. Você está inseguro, a insegurança é do diabo. O medo é do diabo. Quando você tem medo, você está falando para Deus que você não confia nele. Quem confia em Deus vive sem medo. Vá sem medo. Vá na dispensação do Senhor. Vá na direção de Deus. Se Deus está mandando você sair, saia. Se Deus está mandando você ir, vá. Se Deus está mandando recuar, recue. Nós que servimos a Deus, nós caminhamos dessa forma. Amém? Glória a Jesus. Amém, até aqui foi o Senhor. Que palavra, né, gente, que o Senhor nos liberou nessa noite. Os níveis, os rios do Senhor, que a gente possa mergulhar em águas profundas mais e mais e mais, amém? Eu peço que você fique mais alguns minutinhos aqui comigo, como uma forma de honrar a minha vida, amém? Eu estive até agora aqui ministrando na vida de vocês, então não custa você ficar mais 2 minutinhos, tá bom? Glória a Jesus, vamos lá. Terça que vem a gente vai fazer uma live com o pastor Shurdir, tá bom? Pastor que é uma bênção lá da África. Você que quer participar, você quer ser membro da Peregrinos Church. Pastora, como que é a Peregrinos online? Vamos lá. Nós realizamos encontros presenciais uma vez no mês, tá? E há uma promessa, tá? Aqui na Baixada onde a gente tá é de 15 em 15 dias. Mas a gente vai pedir, estamos pedindo uma direção do Senhor para nos reunirmos em pontos específicos do Brasil, tá? Então vai ter um culto em São Paulo, vai ter um culto no Rio, vai ter um culto em Paraná, vai ter um culto em Brasília, vai ter um culto em Santa Catarina, vai ter um culto em Minas, tá? Vai ter culto no Brasil inteiro, porque já tô profetizando isso e o Senhor já liberou a palavra. Então vamos lá, você que deseja participar, se membrar Peregrinos, você vai chamar o número do nosso suporte, ok? Eu vou deixar o contato aqui para vocês. O nosso suporte não adianta chamar hoje, tá bom? Hoje a secretária ainda não está com o telefone. A partir de amanhã, vocês vão entrar lá no Instagram da Peregrinos. Deixe sua mensagem em inbox, tá? Se não for liberado lá o WhatsApp, você pode deixar no inbox, lá na mensagem no Instagram da Peregrinos. Peregrinos Church, tudo junto. Deixa lá e fala que você quer fazer parte, deixa o seu WhatsApp lá, que a minha secretária vai entrar e vai te chamar, tá bom? E vai ter também depois o WhatsApp lá, e depois que a gente colocar o número do WhatsApp, você entra e chama direto pelo nosso WhatsApp, tá bom? É isso, Escola de Libertação Pamela Alonso, quinta-feira é a nossa próxima aula, você que deseja participar da nossa escola, que é muita profundidade, tá? Ainda tem vagas, e se você entrar na escola, você tem acesso às 4 últimas aulas, tá bom? Você já recebe as aulas gravadas e mais 3 masterclass gratuitas, tá bom? Valor promocional e mensal. 2 modalidades, básico e premium. Básico sem apostila e premium com apostila, amém? Bênção de Deus, tá? A nossa escola. Tem também as nossas masterclass, tá aqui no link do meu perfil. Glória a Jesus. E a gente vai ter... A gente tá tentando aí fazer uma live com a Nath Rezende. Tá quase que certo aí. A gente vai trazer a Nath aqui no Instagram, vamos trazer o pastor Shurdir, vai ser uma bênção de Deus, tá? Muito obrigada. Ó, vamos lá. Quem tá congregando em igreja pode participar? Veja bem, você pode assistir os cultos de sexta, tá? Pode assistir, mas assim, pra se membrar, a não ser que você não seja membro dessa igreja. Por exemplo, você tá numa igreja, mas você não é membro, você só frequenta a igreja, você não se membrou lá. Entende? Aí não tem problema nenhum. Mas você pode assistir os cultos sim de sexta-feira, tá? Mas, pastor, eu quero me membrar com a Peregrinos Online, mas eu estou indo para uma igreja ali e não me membrei. Só estou indo num culto presencial porque eu gosto de participar de culto presencial. Não tem problema nenhum. A pastora Pamela não proíbe vocês de buscar Deus em outros lugares, tá? Mas a minha secretária vai explicar para vocês, tá bom? Como que funciona. E aí você pode... entrar aí vai ter um grupo no WhatsApp, tá bom? O grupo é fechado, porque senão fica bagunçado. Nós fazemos oração na madrugada uma vez por semana, tá bom? Quando a pastora tá em campanha de jejum, a gente faz com a igreja inteira. E tem as pessoas da equipe, tá? Que podem dar aí um atendimento
Quando a pessoa cumpre ali 4 cultos que ela participou, que ela é assídua, aí a pessoa tem direito a ter um atendimento com alguém da nossa equipe, tá bom? A gente vai dar o gabinete pastoral, amém? E vai ser uma bênção de Deus. A Peregrinos também vai peregrinar pelo Brasil inteiro, amém? Glória a Jesus. Não faço mais o Yom Kippur, tá bom, gente? Muitas pessoas estão mandando mensagem, pastora, vai fazer o Yom Kippur? Não, o Senhor me deu uma nova revelação, tá? Aonde não faz mais sentido para mim fazer o Yom Kippur, tá? Porém, se você quiser fazer, você e Deus, peça a revelação do Senhor sobre o Yom Kippur, tá? Mas eu não faço mais. Fiz ano passado, mas não vou fazer mais, por conta dessa direção que eu recebi do Senhor, amém? Glória a Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, Senhor, que Tu venha abençoar esse povo, Senhor, que essa palavra venha dar frutos, Pai, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha germinar, Pai, que pessoas nessa noite, Senhor, e quem vai assistir a gravação possam se posicionar, Senhor, e possam adquirir a sua identidade celestial, Senhor, que essas pessoas venham manifestar o Teu reino, Pai, Senhor, em nome de Jesus, que dessa live, Pai, saiam pessoas adultas espirituais, Senhor, pessoas, Pai, que queiram manifestar a Tua palavra, a Tua presença, Senhor, pessoas, Senhor, que vão proliferar o Teu evangelho, Pai, o evangelho da porta estreita, Pai, o evangelho de verdade, o evangelho de poder, Pai, Senhor, eu te peço a Tua proteção, nos guarda, nos livra, nos protege, Senhor Deus, de todo laço, de todo embaraço, de todo mal, Espírito Santo, que a Tua presença esteja sobre a vida de cada pessoa que está me escutando nesse momento, em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e te agradecemos, amém, amém, glória a Jesus, shalom, shalom, tchau, tchau, pessoal.